Revoltado com a falta de compromisso de muitos líderes no mundo cristão, o pastor Gesiel preparou uma palavra para abrir os nossos olhos. Olá, boa tarde. Mais um sábado com você, aqui no programa Abundante Vida. Eu quero, nessa tarde, desejar um dia abençoado para você, que o Senhor esteja já abençoando você só por você estar nos ouvindo aí, que o Senhor já esteja tocando na sua vida. Hoje eu gostaria de começar falar sobre, refletir um pouquinho, na realidade, sobre alguns temas que têm gerado muito conflito no meio evangélico. E Deus tem nos levantado nesses últimos dias, esses últimos tempos, como profeta. E eu quero dizer para você nesta tarde que nós temos algumas coisas a declararmos aqui, o Senhor tem nos incomodado a gente trazer à tona, sabe, uma verdade que está escondida, algumas coisas escondidas, sabe, que as pessoas hoje, o mundo evangélico, principalmente aqui em Inglaterra, e quando eu digo não só aqui, mas no geral, e Deus tem nos incomodado a gente começar a abrir a boca como profeta e abrir os olhos das ovelhas, abrir os olhos das pessoas que se dizem cristã, pelo menos. Eu sou filho de pastor, o meu pai pastoreou aproximadamente 40 e poucos anos da vida dele, e desde que me entendo por gente, desde que cresci, tenho a consciência, eu cresci num lar evangélico, num lar cristão. O meu pai foi e é um grande homem de Deus. Cada vez que eu lembro do meu pai, eu vejo uma figura de um grande homem de Deus, de um grande pai, de um grande esposo. E eu aprendi a ter uma boa referência hoje dentro da minha casa. Cada vez que eu olho para o meu pai, como marido, como esposo, como pastor, como homem, eu trago no meu coração uma admiração muito grande, um respeito muito grande pelo meu pai. Ele foi um homem que cumpriu o seu propósito de uma forma muito linda, muito versátil ao Espírito Santo de Deus, tinha uma sensibilidade muito grande e nos conduziu a um caminho que liberta, a um caminho, sabe, de um bom caráter, a um caminho de abraçarmos a causa de Cristo e não nos envergonharmos daquilo que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, é a vida cristã. Mas o que eu quero dizer para você que nesses últimos tempos nós estamos pastoreando já, trabalhando com o povo, eu, a minha esposa, a minha família, aproximadamente 16 anos. Sou filho de pastor, como eu já disse, e esse tempo nós crescemos dentro de igreja, nós crescemos vendo nosso pai pastorear, a gente viu muitos obreiros, muitas pessoas, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, e após eu sair da minha casa, eu fui ajudar outros pastores, eu fui líder de jovens, eu fui vice-pastor, pastor auxiliar muito tempo de alguns pastores no Brasil, aqui na Inglaterra também. E hoje Deus nos deu uma responsabilidade de ser mordomo de um Ministério Abundante Vida Church. E essa minha jornada na carreira ministerial nos trouxe a estar refletindo, sabe, sobre a situação do povo cristão, a situação hoje do mundo cristão. E eu tenho chegado a uma conclusão em que o mundo cristão hoje, o mundo religioso na realidade, porque cristianismo e religiosidade é coisas bem diferentes, trouxe ao nosso coração, Deus trouxe, sabe, uma certa inquietação ao meu coração,
para nós estarmos trazendo esta palavra. Eu quero estar aqui alguns sábados trazendo algumas palavras para você que talvez você não goste muito, que talvez seja impactante ou chocante até o teu coração, mas eu me sinto impulsionado por Deus para estar trazendo esta palavra e esta revelação à luz da Bíblia ao teu coração. Eu quero falar, nesses dias sobre como você que é ovelha, que me escuta nesta tarde, como você procurar uma boa igreja, como você entrar num lugar e você perceber que lá realmente está sendo pregada a palavra e vivida a palavra de Deus, como você como ovelha, como cristão, não ser amaldiçoado por alguém, como você está debaixo de uma liderança e essa liderança realmente está ligada a Deus e não aos seus orgulhos, à sua avareza, os seus desejos. E esses tempos todos que nós passamos vivendo esse mundo cristão, evangélico, nós vimos muitas coisas que não nos agradaram, muitas coisas que trouxeram tristeza ao nosso coração e ainda traz um pesar muito grande ao meu coração. Quando eu digo isso, eu não estou me ausentando desta palavra que eu quero começar a falar para você hoje. E eu vou falar sobre liderança, sim, vou falar sobre a vida de pastores, sim, vou falar sobre a situação do mundo evangélico hoje, principalmente na Europa, vou falar, sim, sobre a situação de muitas ovelhas desgarradas, perdidas, morrendo dentro das igrejas, vou falar, sim, por quê? Porque Deus me levantou como profeta, e eu queria que você, estivesse ligado todo sábado aí no nosso canal, observando, atraindo, absorvendo na realidade esta palavra ao teu coração para você não errar, para você não estar num lugar achando que está fazendo a coisa certa de modo errado. Pastor, é possível fazer a coisa certa de modo errado? É sim. Quando eu olho para a palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 13, eu vejo Davi, um homem que era um homem de Deus, sentiu no coração, quando ele assume o reinado do povo de Israel, Davi sente no coração de fazer uma coisa muito boa. O que era essa coisa muito boa? De ele começar a restaurar os cultos no meio do povo de Israel que estava perdido. E a Bíblia diz, leia lá em casa, depois no capítulo 13 de 1 Crônicas, você vai entender melhor o que eu estou dizendo para você. A história nos diz que Davi, ele assume o reinado. Ele tem no coração o desejo de fazer algo ótimo, algo maravilhoso, abrir a igreja, abrir os cultos, começar o culto novamente, que na época do seu antecessor, do seu líder passado, que era Saul, estava esquecido. A presença de Deus não estava sendo mais invocada. Eu pergunto para você, isso era algo bom? Com certeza. Atrair a glória de Deus era algo bom e Davi estava correto em fazer isso, em restaurar os cultos, ele estava correto, ele estava certo de trazer a arca e arrumar uma tenda para ministrar, para falar da palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Agora eu quero dizer para você algo também, a Bíblia diz que Davi reúne os capitões, ele reúne os príncipes, reúne a congregação, reúne todas as pessoas do seu reinado e ele faz uma pergunta dizendo, olha, vocês acham que é bom a gente começar os cultos e arrumar um lugar para a arca, para a presença de Deus? E a Bíblia diz que todo o povo disse, ó Davi, nós estamos juntos com você. E a Bíblia fala que todo mundo concordou. E eles Davi muito animado, muito empolgado, manda preparar um cavalo, manda preparar agora uma charrete nova e para trazer agora essa charrete até perante a arca e essa arca ia ser colocada dentro então dessa carruagem que com certeza não era qualquer carruagem, era a melhor que tinha no reinado para poder carregar, transportar a arca, a presença de Deus. Agora observe uma coisa, para trazer a presença de Deus eles trouxeram uma arca. Trouxeram então aquele cavalo, aquela carruagem e colocaram em cima, a Bíblia diz que eles colocaram. Mas no meio do caminho,
estava lá a igreja animada, estava lá o povo cantando, o ministério de louvor cantando, os músicos tocando, invocando a presença de Deus, achando que estavam agradando a Deus, mas na realidade não estavam. Você vai entender por quê. Olha só, a Bíblia diz que eles estavam atravessando, sabe, um riacho, e a Bíblia diz que os bois que transportavam a arca do Senhor, a presença do Senhor, eles tropeçaram. A Bíblia diz que eles tropeçaram. Quando eles tropeçaram, o filho de Abinadab, um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, ele corre e ele toca na arca, que era a presença de Deus. Ao tocar na presença de Deus, a Bíblia diz que Uzá, a Bíblia diz que Deus girou-se, abriu uma ruptura sobre a vida de Uzá, rompendo, rachando ele de cima a baixo, matando Uzá instantaneamente naquele vale. Aí veja só, eu pergunto para você, pastor, mas Davi não estava fazendo uma coisa boa? Davi não estava fazendo uma coisa certa? Sim! Davi estava fazendo uma coisa certa, Davi estava fazendo algo bom, mas da forma errada. Deixa eu falar para você, existem muitos pastores hoje, existem muitos líderes hoje fazendo uma coisa certa de modo errado. E para isso eu quero dizer para você nesta tarde que muitas pessoas têm morrido dentro das igrejas, assim como Uzá morreu. Existem muitas pessoas morrendo hoje, sabe, perdendo a vida, perdendo a salvação, sabe, fora de foco, fora de propósito. Por quê? Porque apenas um líder que estava ali, que precisava ouvir a presença de Deus, que precisava ouvir a voz de Deus, precisava estar ligado à voz de Deus, sensível à voz de Deus, não estava. E olha só que a Bíblia diz ainda, a Bíblia diz que Deus considerava Davi um homem segundo o seu coração. Querido, eu quero que você me entenda nesta tarde. Eu não estou aqui falando, sabe, e me ausentando desta palavra, não, porque ela serve para mim também, mas eu quero abrir os teus olhos nesta tarde. Você que é ovelha, você que é pastor que me ouve nesta tarde, eu quero que você prepare o seu caminho e que você junto comigo, nós entendamos a palavra de Deus, que a gente se corrija, sabe, na nossa vida espiritual e entendamos que nós como líderes, nós precisamos conduzir o rebanho de uma forma séria, de uma forma, sabe, que agrade a Deus, não de uma forma que agrade a minha vontade, o meu orgulho, a minha avareza, a minha própria, sabe, a minha própria honra. Não, eu tenho que agradar a vontade do meu Deus, porque foi Ele que me chamou. Eu quero dizer para você nesta tarde, eu estava dizendo e repito para você, igreja é lugar de restaurar vidas. Igreja seria o lugar onde você olha famílias restauradas, jovens restaurados, você olha para a igreja e Deus levanta a igreja para isso. Agora, o que nós temos observado, queridos, é uma situação caótica, triste. Sabe por quê? Começa pelos líderes. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. O primeiro erro que nós encontramos, nós pegamos pessoas, nós não preparamos, a gente pega alguém lá do banco, chegou ontem na igreja, hoje já está pregando, hoje já é pastor. Sabe, a moda é essa hoje. Por quê? Porque eu preciso de ter gente, eu preciso de ter volume comigo, eu preciso de ter quantidade. Eu não me preocupo com a qualidade da pessoa que está ministrando, não. Eu não me preocupo mais com a qualidade das pessoas que estão ocupando o púlpito, se eu tiver quantidade. Querido, deixa eu falar para você, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou como profeta, Deus te chamou como homem de Deus, da parte de Deus, para falar as coisas de Deus para as pessoas. Agora, que responsabilidade você tem quando você pega alguém lá do banco que não conhece nada, que não sabe nada da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos restaura, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos amadurece, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Eu pego alguém lá do banco com 1 ano de convertido, coloco essa pessoa no púlpito das igrejas e vou falar, mandar ele pregar, mandar ele fazer as coisas. Por quê? Porque eu preciso de ter pessoas comigo. Deixa eu falar para você, essa é uma pior maneira de começar um ministério. Essa é a pior maneira de
levantar líderes. Essa é a pior maneira, querido, de você formar pessoas. Deixa eu falar para você, quanto mais tempo esta pessoa for provada, a Bíblia diz e Paulo diz em Timóteo que o obreiro, ele tem que ser aprovado e provado, sabe? Para ser provado, ele precisa ser aprovado, ele precisa passar pela prova, ele precisa ser, sabe, estruturado na palavra, ele precisa conhecer aquilo que ele prega, ele precisa ter confiança, ele precisa ter firmeza naquilo que ele prega.